Ok, então se me permitem, boa tarde a todos. O meu nome é Luís Nunes, eu faço parte da direção da APDSI, portanto, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação. E queria, antes de mais, dar-vos as boas-vindas ao segundo de 3 webinars do ciclo dedicado à gestão do território florestal. Este segundo webinar é dedicado ao ordenamento do território. Obviamente, como sabe, o tema da gestão do território florestal é cada vez uma maior preocupação a nível nacional. Ainda há poucos dias que tivemos uma efeméride relativamente a um dos grandes incêndios que houve nos anos passados. E a APDSI, na sua missão de promoção e desenvolvimento da sociedade de informação, desenvolve diferentes tipos de iniciativas, entre as quais se encontra a constituição de grupos permanentes que abordam determinadas áreas ou problemáticas. Esses grupos depois promovem o debate desses temas através, por exemplo, de sessões como a 2, mas também pode ser através de publicações, etc. Neste caso concreto, o webinar é organizado pelo Grupo Território Inteligente, coordenado pelo professor Rui Pedro Julião, que vai liderar esta sessão, e foca, portanto, no acompanhamento sistemático dos temas relacionados com os sistemas de informação geográfica e da informação espacial e as Smart Cities. Portanto, isto seria a missão do grupo, nas suas múltiplas dimensões, quer tecnológica, geográfica, social e económica. Como já referi, este é o segundo webinar, vindo na sequência de um realizado em dezembro, dedicado ao tema Identificação do Território. Está ainda previsto um terceiro para encerramento do ciclo, focado na valorização do território. Sem mais demoras, resta-me assim agradecer, antes de mais, ao coordenador do grupo, professor Rui Pedro Julião, e a todos os seus membros, e também aos diferentes palestrantes que o coordenador apresentará, e, em geral, a todos os participantes. Faço votos, em nome da direção da ADSI, que seja, a APDSI, peço desculpa, que seja uma sessão interessante, como estou certo que vai acontecer. Obrigado. Sou Rui Pedro, por favor. Ok. Muito obrigado pelas palavras, que me poupam muito do trabalho de enquadramento desta sessão, porque tudo foi explicado e, nesse sentido, eu vou apenas ter aqui 2 ou 3 notas muito breves sobre o tema. Por um lado, a questão de que não há cidades inteligentes, nem há espaços rurais inteligentes, o território tem que ser inteligente. Portanto, e daí a vontade deste grupo não se focar apenas na temática das cidades, não se focar apenas na temática do espaço urbano, mas também olhar muito para da que forma que a inteligência pode ser colocada ao serviço de territórios rurais, e neste caso em concreto, até porque sabemos da dimensão e da complexidade da questão dos fogos rurais, dedicamos este ciclo de conferências aos territórios predominantemente florestais. Aliás, se nós olharmos, e creio que se calhar a DGT vai nos falar um pouco sobre isso, sobre os indicadores do que são a ocupação do território em Portugal, nós temos um território predominantemente com ocupação de natureza florestal, e necessariamente temos que ter uma política de ordenamento que nos ajude a promover esses territórios e que nos ajude também a dar vida a estes territórios. E não há muito tempo, num estudo que fizemos, constatamos que o despovoamento dos territórios do interior é crítico e tem vindo a acentuar-se nas últimas décadas. Cada vez que sai um recenseamento, perdemos mais um conjunto de lugares, de territórios que são territórios predominantemente florestais e, naturalmente, se não há população, não há uma vigilância, não há um cuidado, não há um interesse nestes territórios. Bem, mas mais do que a minha intervenção, o que interessa naturalmente são os palestrantes que aqui temos hoje e que nos vão dar nota da relevância deste território. Naturalmente, começando pelo Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território, portanto, mais apropriado não podia ser, e agradeço imenso a sua disponibilidade e vontade em participar neste webinar. Portanto, é muito significativa a sua presença e, naturalmente, a orientação das intervenções que depois são operacionalizadas pelos órgãos ao nível da administração pública. A orientação, naturalmente, é do governo, portanto, e os princípios são estabelecidos ao nível do governo, e daí a sua intervenção ser muito relevante. Seguimos, naturalmente, com um conjunto de entidades, a começar pela Direção-Geral do Território,
que tem uma responsabilidade na gestão da política de ordenamento do território, mas também, até porque estamos no contexto da PDSI, como foi salientado, tem a seu cargo um conjunto de 4 sistemas de informação extremamente relevantes, a começar pelo Sistema Nacional de Informação Geográfica, pensando no Sistema Nacional de Informação Territorial, pensando, e aqui reticências, no Sistema Nacional de Informação Cadastral, que é algo extremamente importante, e também o conhecimento do território é fundamental e o recém-lançado SMOS e toda a dinâmica associada a ele é extremamente relevante. De seguida, contaremos também com o Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta, com o ICNF, que tem uma responsabilidade na gestão da floresta e da conservação da natureza. Portanto, é extremamente importante perceber a sua perspectiva. Num plano também relacionado mais com os territórios da floresta, a AGIF, que tem a coordenação estratégica do Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais, espero não me ter enganado no nome, e, por último, naturalmente, ouvindo as orientações políticas e as prioridades de intervenção, ouvindo aquilo que os organismos públicos estão a fazer e os seus desafios, temos uma empresa de base tecnológica que nos irá falar certamente sobre as soluções. E queremos que este segundo webinar seja extremamente útil e seja também um contributo que a PDSI dá para a promoção de um melhor território. E não é por eu ser geógrafo, e passo a publicidade aos geógrafos, mas o território é efetivamente algo que não se fabrica mais. Nós temos que cuidar e temos que olhar para o nosso território. Portanto, e é fundamental para podermos contribuir para o desenvolvimento de um país, porque um país sem território não é um país. Ok? Então, muito obrigado e passaria de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território para dar a sua início à intervenção. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É a palavra. Obrigado, eu é que agradeço o convite e é convosco que participo nele. Quero saudar, digamos, todos aqueles que participam, digamos, nesta conferência, neste webinar, mas muito particularmente aos oradores, e confesso que tive aqui alguma hesitação no tema, ou seja, na abordagem que pudesse fazer, porque havia aqui diversas, ou na minha cabeça havia e há diversas perspectivas. Ou seja, muito objetivamente, nós temos, primeiramente pensei em poder falar no novo regime de cadastro, cuja promulgação pelo Sr. Presidente da República estamos a aguardar e por isso a curto prazo vamos tê-lo publicado, e isso vai-nos dar um melhor conhecimento do território. Como podíamos e devíamos falar do sistema SMOS, que é um instrumento de gestão territorial primordial. Mas com a presença da Direção-Geral do Território, no caso da doutora Ana Seixas, por ausência de função da doutora Fernanda do Carmo, eu julgo que elas, 1000 vezes melhor que eu, falarão ou poderão vir a falar tanto do novo regime de cadastro como do regime dos SMOS. E por isso eu vou orientar a minha participação para uma participação mais política e que se vai centrar mais na participação dos municípios naquilo que é a definição e a gestão do território florestal. E para chamar a atenção de todos, porque no fundo todos vós estão interessados, muito interessados, e têm um papel ativo na gestão da floresta, no fundo para chamar a atenção para o facto de os municípios só passaram a ter alguma competência em termos de gestão florestal com o processo de descentralização e com o Decreto-Lei 12 de 2019. Por isso, estamos a falar de uma situação que tem 4 anos. Decreto esse que foi alterado depois em 2020, pelo Decreto-Lei 32, mas que, no fundo, não alterem muito ou em nada aquilo que já estava definido no diploma na descentralização. E por isso é só a partir daqui e desta situação, em 2019, 2020, que os municípios passam a ter competência nas ações de arborização e rearborização, naquelas que, digamos, que são sobrantes às competências do ICNF. Ou seja, e para isso, e bem, na minha ótica, para as exercerem têm que ter funções de gabinete técnico florestal. E por isso, facilmente chegamos à conclusão
que estamos perante competências muito, muito, muito residuais. E este muito, muito, muito é para frisar mesmo que elas são residuais, mas não esquecem que estas sendo residuais, são um princípio. São um princípio de qualquer coisa. E se são um princípio de qualquer coisa, quer dizer que pretendemos que chegar ao meio e chegar ao fim desse princípio de qualquer coisa. E por isso, aquilo que, no nosso entendimento, devemos caminhar é para que os municípios passem a ter mais competências para que nos seus instrumentos de planeamento territorial passem a ter competências, nomeadamente a nível do PDM, para poderem definir aquilo que são as suas áreas florestais no seu território, bem como regulamentar a utilização dessas mesmas áreas florestais. Ou seja, eu que sou municipalista e continuo a ser um autarca não em exercício de funções, mas convicto, eu nunca consegui compreender, e não consigo compreender ao dia de hoje, que o autarca, as câmaras municipais, o município, os autarcas, tenham competências para definir quais são os seus perímetros urbanos, para onde é que eles se podem expandir, o que é que nesses perímetros urbanos se pode construir, se pode-se construir um prédio de 10 pisos ou só casas de resto de chão, mas está-nos vedado, digamos, no nosso território, definir nem manchas, nem regras para aquilo que é a floresta. Como se o município, digamos, não tivesse opinião e não pudesse ter decisão naquela que é a floresta que quer para o seu território. Nem definir regras para a mesma. E dou-vos um exemplo, digamos, muito prático para vermos estas discrepâncias que existem. Eu sou nada e criado em Torres Vedras, tenho o privilégio de ser presidente de Câmara em Torres Vedras. Torres Vedras tem, para além de ter uma área florestal enorme, de eucalipto, que não nos dá o mínimo problema, nunca deu durante estes anos todos, por isso eu não tenho nada contra o eucalipto, antes pelo contrário, mas para dizer-vos o seguinte, nós somos uma área muito rica em estufas e, ao nível das estufas, nós no nosso PDM conseguimos definir tudo o que são regras para a implantação de estufas e ou de abrigos. Nomeadamente, para falar de forma objetiva, nós definimos qual é o afastamento às estradas, nós definimos qual é o afastamento aos agregados populacionais, o que é que as estufas poderão, onde é que elas poderão estar e que condições é que terão que ter para poderem ser implantadas. Mas nós não temos esse poder de definição no que se diz respeito às florestas. Eu não posso, no meu PDM, dizer que só posso ter eucaliptal a 20 metros de um caminho municipal ou 20 metros de uma estrada nacional. Não nos é dada essa competência. Nós somos consultados pelo ICMF para o deferimento ou para a petição para se plantar esta ou aquela floresta. Ou seja, há aqui uma discrepância enorme e uma disfuncionalidade enorme que terá que ser corrigida. Ou seja, as câmaras municipais não querem substituir o ICMF, para as suas funções que são importantíssimas, mas isto devia ser tudo, digamos, muito mais equilibrado. E por isso eu acho, e entendo que o seu desafio, que há que aprofundar a descentralização de competências no sentido das autarquias, em colaboração com o ICMF, poderem ter um maior papel nos seus planos territoriais, nos seus PDMs, naquilo que são as coisas grandes no PDM, quais são as massas florestais, assim como as coisas pequenas. Eu quero lembrar a todos vós que em situações, eu costumo dar este exemplo, eu não vos quero estar com ele, mas em situações como, por exemplo, a de cortar uma tranca do sobreiro, o dono do sobreiro, que sempre cuidou dele, que já veio do avô, que passou pelo pai, e ele hoje cuida do sobreiro como ninguém, o sobreiro é lindo, já tem uma tranca que está por cima da sua casa, mas para cortar essa tranca, para não ter problemas com os incêndios até mais tarde, ele passa as passas do Algarve, do ICMF, até que tenha autorização, ou não autorização, para cortar uma tranca do sobreiro que há 60 anos cuida da mesma. Isto tem que se alterar, ou seja, ter a esmagadora dos municípios
tendo hoje gabinetes técnicos florestais, devem ser os gabinetes técnicos florestais das câmaras municipais, digamos, a receber a comunicação prévia e se nada tiverem a opor, ao final de 5 dias, o dono do sobreiro corta a tranca e a tranca está resolvida, sem ficar à espera que não vá uma inspeção da ICNF, faça um relatório, comunique com o seu superior hierárquico, o superior hierárquico dê conhecimento depois ao requerente e ao final de 2 ou 3 meses, se as coisas correrem bem, ele sabe se pode ou não pode cortar a tranca. Ou seja, mesmo nestas pequenas coisas, os municípios têm que ganhar, digamos, mais competências. O que é que está reservado aos municípios? O que está reservado aos municípios são tarefas. São tarefas que a administração central não consegue fazer, que é a limpeza da floresta, e como não consegue fazer, remete para os municípios. Isto é, digamos, contra a natura. Ou seja, não podemos ter as competências da administração central. A administração central, digamos, licencia o eucaliptal, licencia o pinheiral, licencia a floresta no fundo e depois o poder local vai limpar, ou seja, o poder local acaba de ter aqui uma função de higienização da floresta. É curto e, digamos, que é desequilibrado e por isso eu acho que nós temos que caminhar para ter um maior equilíbrio de competências e de funcionalidades e um maior entrelaçamento de funções dentro destas funcionalidades entre o ICNF e as autarquias, com mais competências nas autarquias naquilo que pode ser decidido localmente, mantendo o ICNF aquilo que são as competências a nível nacionais e a fixação das regras a nível nacionais daquilo que são prioridades. Era, digamos, esta essencialmente a minha mensagem para que, de equilíbrio, para que os municípios tenham, digamos, função ativa no planeamento e na gestão da floresta e que não fiquem, digamos, só secundarizados nas tarefas de limpeza da mesma, que é algo que veem com maus olhos, porque não estão ligados ao licenciamento nem à regulamentação. A partir do momento que o município seja parte do licenciamento e da regulamentação da sua floresta, então a limpeza fará parte também de forma integrante das suas funções. Assim, é como que aqui um acrescento que todos procuram fugir a ele e sabemos o quanto custa fugir ao mesmo para esta riqueza que temos que preservar e também, digamos, para a segurança das pessoas e do território. E por aqui fico, dentro dos meus 10 minutos, deixamos as questões técnicas e muito importantes, como do cadastro, o novo regime do cadastro e do SMOS, na Ana Seixas, que é uma especialista na matéria. Muito obrigado pela vossa atenção e, mais uma vez, agradeço o vosso convite. Obrigado, Sr. Secretário. Não posso estar mais de acordo consigo. Como académico, o território tem que efetivamente ser pensado como um todo e, se calhar, o seu passado de autarca dá-lhe essa perspectiva pragmática de encarar o mesmo. Muito obrigado pela sua intervenção. Foi uma excelente nota de abertura. Antes de passar à engenheira Ana Seixas da DGT, só um pequeno recado que há pouco me esqueci de dar, é que os participantes têm uma ferramenta de Q&A, na qual podem colocar questões para depois no final podermos partilhá-las com os nossos oradores e termos as respostas deles. Portanto, passava então de imediato e sem mais demoras à Ana Seixas da DGT, portanto, que acaba por ter já um caderno de encargos não só da PDSI, mas como do seu próprio Secretário de Estado, que acabou de deixar aqui responsabilidades acrescidas para a sua apresentação. Muito obrigado, Ana Seixas, pela disponibilidade. Muito obrigada, professor Rui Pedro Julião, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui e como o caderno de encargos é tão grande, eu vou ter que escolher uma parte e vou tentar apresentar de uma forma muito breve todo o trabalho que nós temos estado a fazer e que no fundo também reflete, com certeza que está na linha com as preocupações que o Sr. Secretário de Estado aqui sinalizou do envolvimento dos municípios e dos atores locais, sobretudo. Eu tenho aqui eu preparei uns slides, são poucos, mas era na verdade só para conseguir dar alguns seguimentos, julgo que estão a ver. Estão a ver? Estão? Ok. Então, vou esperar que eles avancem. Era o meu desejo. Não estou a conseguir. Cá está.
Então, o que é que nós estamos a falar? O que o professor Rui Pedro Julião sinalizou dos territórios rurais, de facto é uma preocupação que a Direção-Geral do Território tem vindo de há alguns anos esta parte a focar-se, e com essa preocupação que é o ordenamento do território, e não é só, de facto, não é só as cidades, não é as cidades onde nós vivemos, nós fazemos os nossos juízos em função do sítio onde estamos, provavelmente, e muitas vezes esquecemos que os territórios especializados em Portugal são só 5% do nosso território. Tudo o resto são territórios rurais. São floresta, é agricultura, são equipamentos, é o que seja, mas não são os territórios especializados. E eu julgo que ter esta noção que todos os problemas que nós vamos falar se passam quase sempre na cidade, há um universo do resto do território, que é o território rural, e sobre o qual nós não temos tido grande preocupação, e isto vai em linha com o que o professor secretário estava a dizer. Então, quando nós fizemos o PNPOT em 2019, nós conseguimos identificar que havia uns territórios onde, e por acaso coincidia, nós estávamos a preparar o PNPOT quando aconteceram os grandes incêndios, verificou-se que havia de facto territórios onde a extensão de floresta que é muito relevante. Havia territórios com mais de 60% da floresta, desse território em floresta. E as preocupações foram como é que nós vamos conseguir organizar, como é que nós vamos conseguir gerir esses territórios. É como o professor Rui Pedro dizia, nós não temos pessoas lá, nem conseguimos obrigar as pessoas a irem para lá. Então, a única maneira é, de facto, conseguir trabalhar aqueles territórios de forma a que eles consigam ter alguma relevância e ser, do ponto de vista económico e de território, atrativos. Então, o foco que nós estamos a ter agora, e que vimos desde então, portanto, desde a aprovação do PNPOT e depois em 2020, com a aprovação do Programa de Transformação da Paisagem pelo Governo, nós estamos, de facto, a focar-nos nestes territórios. E são estes que vêm aqui a amarelo, e eles são compostos por freguesias vulneráveis e ocupam cerca de 3,3 milhões de hectares do nosso país, o que corresponde a cerca de 36%. Portanto, nós não vamos querer transformar tudo, não se pode ir a tudo ao mesmo tempo, mas estamos aqui a focar-nos nestes territórios que aqui estão sinalizados. E o que é que nós estamos a tentar fazer? Ou seja, há um programa, que é o Programa de Transformação da Paisagem, que tem estas 4 medidas programáticas, onde nós trabalhamos muito próximo e em conjunto com o ICNF e também com os municípios. Esta nota que o Sr. Secretário de Estado deu também nos dá a nós, e de facto o caminho que nós estamos a fazer é tentar envolver os municípios e os atores locais, e que tem estas 4 medidas programáticas. Eu hoje, tendo em conta a sessão e tendo em conta os objetivos, enquanto a parte toda da sociedade de informação, e se chamar a atenção para estas questões, vamos só focar para já nestas duas, que é os programas de reordenamento e gestão da paisagem e as áreas integradas de gestão da paisagem. E no fundo o que é isto? São medidas em que nós, aqui tem assinalados neste mapa, têm assinaladas as áreas que nós vamos trabalhar. Portanto, dentro dos territórios que estavam ali marcados a amarelo, que são aqueles verdes clarinhos, nós vamos agora trabalhar estas áreas e estes programas de reordenamento e gestão da paisagem, que são territórios que têm cerca de 40 mil hectares, cada um deles, e tendo em conta a especificidade e tendo em conta as características que têm, nós vamos tentar ordená-los com 3 grandes objetivos. E são esses objetivos que nos guiam em todo este processo, que é, primeiro, nós temos que aumentar a resiliência aos fogos rurais, nós temos que transformar aquele território de forma a que ele seja mais resiliente e consiga resistir melhor aos incêndios, ou seja, nem sequer tenha tão quanto possível ignições. Eles têm que estar ocupados e têm que estar trabalhados. O segundo é valorizar os recursos que ali estão. A floresta é um recurso, estas áreas de floresta muitas vezes não, protegem áreas que são relevantes para a água, para a proteção da água, para a proteção do sol. Não nos podemos esquecer que ali no centro do país onde nós estamos a ver, está pintado de verde claro, estão as Albufeiras de Castelo do Bode, que abastece Lisboa. Portanto, os autarcas daqueles municípios que ali estão e que não podem fazer isto nos territórios ou não podem fazer aquilo, estão a proteger a água que é consumida em Lisboa, numa percentagem dos tais 5% que eu estava a falar, e por isso estes territórios precisam de ter a valorização daqueles recursos. É preciso perceber que o que lá está é relevante não só para quem lá está, mas sobretudo também para quem não está lá. E por último, há uma economia associada à floresta, que o ICNF com certeza conhece muito melhor do que nós, mas que a experiência da DGT tem sido que nós, enquanto país, enquanto comunidade técnica e científica, conseguimos planear muito bem um território dizendo o que é que temos que restringir, o que é que temos que proteger, o que é que vamos fazer, sobretudo, nesses territórios, mas nós não estamos habituados a fazer planos que nos digam como é que nós vamos transformar a economia daqueles territórios, como é que nós vamos aumentar a economia daqueles territórios, o que é de facto relevante trazer. Temos os programas operacionais, temos um novo quadro comunitário, temos o plano de recuperação e resiliência,
E quando nos perguntam onde é que nós vamos intervir para conseguir, de facto, aumentar a economia, nós pensamos, achamos que somos capazes, mas não temos a resposta na ponta da língua como teríamos se fosse nossa componente. Portanto, estes 20 programas de regulamento e gestão da paisagem vão trabalhar cerca de 1 milhão de hectares destes 3,3 milhões de hectares que eu falei dos territórios vulneráveis e vão-nos dar estas pistas para estes três grandes caminhos. Depois há a outra medida, que é uma medida que é como se fosse uma escala mais micro, ou seja, é como se nós fizéssemos um zoom sobre aquele território, que são as áreas integradas de gestão da paisagem. Estas áreas são mesmo para transformar a paisagem. Com o PRR, nós estamos a fazer um trabalho com os autarcas, com as entidades gestoras florestais, estamos a fazer reuniões periódicas, estamos a fazer trabalho mesmo para concretizar no terreno, e vamos ter, neste momento, nós temos 70 AIGPs constituídas, de 60 vão ter financiamento pelo Programa de Recuperação e Resiliência, e vamos tentar que a transformação do território possa ocorrer nestes primeiros 3 anos com os fundos do PRR. É óbvio que o que é que nós vamos transformar? A floresta não cresce em 3 anos, estamos sempre a falar de coisas de muito longo prazo, mas esta noção, conseguir intervir e depois cuidar do que se transforma e melhorar o que se transforma, é uma ideia que eu acho que nós devemos, que temos que ir a trabalhar e temos que assumir. Então, para terminar esta apresentação, e tenho cerca de 3 minutos, e por isso eu teria aqui muita coisa a dizer, não há coisas que eu gostaria de falar e que não vou conseguir, mas só para vos dar uma nota, eu gostava de chamar o foco a este slide. Na verdade, o que eu tenho aqui é uma linha do tempo, desde que nós começámos a trabalhar, ou à data em que nós estamos, o que é que nós esperamos que vai acontecer no futuro, e há aqui uma noção de nós vamos transformar, vamos pagar a transformação e vamos querer mantê-la. E esta noção de pagar e manter e depois acompanhar leva-nos à monitorização. E, de facto, a DGT, para além deste desafio que tem tido, neste caso de implementar com o ICNF o Programa de Transformação da Paisagem, está aqui com uma responsabilidade enorme, que é monitorizar a transformação. E a monitorização tem que ser uma coisa nova, tem que ser uma coisa diferente, tem que ser uma coisa inovadora e tem que ser uma coisa que chama as pessoas e os atores do local para o território. Eles têm que participar nesta monitorização, tem que haver, tem que ser possível ver. E aqui entra então o único sistema que eu vou conseguir falar neste tempo que tenho, todos os outros que a DGT tem, mas que é o sistema de monitorização da ocupação do solo. Nós estamos com uma aposta muito grande em utilizar informação satélite e inteligência artificial, no sentido de conseguirmos usar todas as ferramentas que neste caso a DGT, neste momento a DGT tem ao seu dispor e está a trabalhar para que tenha mais, de mostrar a transformação. Aqui está um exemplo ainda muito no início do que é, pode ser esse mostrar. Isto é uma aldeia, não é? Um aglomerado rural, em que se consegue perceber nós temos um trabalho que diz qual é a interface, então temos interface direta com a floresta ou não temos, portanto o que está a vermelho é a interface no primeiro slide, no primeiro fotografia, é a interface direta, ou seja, nós temos ali floresta em cima das casas, e o que nós vamos tentar mostrar é como é que é feita essa transformação da floresta, quando há financiamentos para ser mudado pelo condomínio da aldeia e por todas as obrigações legais fazem com que se consiga limitar na envolvente e se faça o tratamento da envolvente destes aglomerados, mas nós vamos conseguir mostrar não só que essa mudança operou, ou seja, que houve limpeza, de uma forma muito simples, esse território, portanto, onde é que isso aconteceu, mas em baixo, desta imagenzinha muito pequena que aqui está, nós conseguimos dizer quando é que ela aconteceu, ou seja, conseguimos ver se ela aconteceu, em que mês é que ela aconteceu e em que momento é que acontece. E isto pode ser muito importante para nós percebermos a forma como a transformação está a acontecer. Nós sabemos que a floresta não pode ser plantada em qualquer altura do ano, sabemos que é preciso associar à existência de água, por exemplo, e tudo isto, usar esta informação e trabalhar esta informação é para nós agora o grande desafio que temos neste próximo ano e 2 anos com a monitorização do Programa de Transformação da Paisagem. Portanto, era este o grande desafio que eu também gostaria de pôr aqui à Assembleia e aos palestrantes, é como é que pode ser feita esta monitorização ou como é que nós podemos, de facto, inovar em mostrar o que estamos a fazer. Eu termino, só gostaria, isto é o meu primeiro slide, só que eu aqui acrescentei 5 noções que eu acho que para mim são de facto as que nós devemos ter num processo desta natureza, associado à floresta, associado aos territórios rurais, que é, nós temos que ter confiança, ou seja, não é termos confiança nós próprios, é ter a confiança de quem está naqueles territórios.
as pessoas, ninguém se muda para os territórios rurais porque sim, ninguém acorda de manhã e vai para lá, as pessoas têm que perceber que se forem para lá conseguem ter uma vida, conseguem ganhar dinheiro, conseguem estabilizar-se naquele território, portanto eles precisam de confiar nas políticas que temos. Depois eu julgo que para nós a administração uma palavra muito relevante é a persistência, ou seja, nós não podemos pensar que estamos a fazer as coisas e que amanhã se calhar já não é feito, temos que pensar que mesmo que tenhamos dificuldades tentar ultrapassá-las. Este programa de transformação da paisagem tem de ensinar muito isso, todos os dias nós somos confrontados com as posturas das entidades, com as próprias dificuldades das entidades gestoras, portanto temos que ter persistência e acreditar naquilo que estamos a fazer. Depois eu ligaria aqui o longo prazo à remuneração, ou seja, é de facto importante remunerar. Os proprietários que estão nos territórios rurais cuidam deles, protegem outros recursos, como a água, o sol, o que seja, eles precisam de ser remunerados. É preciso perceber, nós temos áreas de reserva ecológica nacional que carecem de ser remuneradas, não pode ser só proibir, tem que neste momento, nesta fase da vida, eu acho que todos nós estamos a viver, cuidar, de dar valor é muito importante. E depois, por último, o que eu julgo que tem a ver com esta sessão é como é que nós vamos mostrar esta transformação. É preciso mostrá-la, é preciso que as pessoas ajudem que vejam, que percebam que aquilo é útil e, sobretudo, que ajudem também a mostrar esta transformação. E se ela for visível, eu julgo que conseguimos, de alguma maneira, superar algumas das notas que eu aqui dei antes. Peço desculpa porque ultrapassei um bocadinho o meu tempo, mas era esta a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado, Sérgio, está desculpada, portanto, porque a mensagem era importante e, naturalmente, o pouco tempo que ultrapassou não houve prejuízo nenhum, só houve ganho da nossa parte. Portanto, efetivamente, os desafios são muitos e são partilhados, como disse, em alguns casos com o ICNF. Portanto, isso nada melhor para abrir para o engenheiro Nuno Sequeira, que está aqui, em representação do ICNF, que já foi invocado mais do que uma vez nesta sessão. Portanto, engenheiro Nuno Sequeira, dou-lhe a palavra. Portanto, obrigado pela disponibilidade e pela presença. Não estamos a ouvir, engenheiro Nuno Sequeira. Não. Se calhar é melhor tirar mesmo os auriculares e funcionar com o som direto do computador. Vamos ouvir agora? Agora sim, perfeitamente. Mas com imenso eco, não é? Não, está tudo bem, obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para o ICNF estar aqui, cumprimentar o Dr. Rui Pedro Julião enquanto entidade convidada, naturalmente o Sr. Secretário de Estado Carlos Miguel também, e os colegas de painel e quem nos está a ouvir. De facto, esta questão do ordenamento do território e da informação para melhor gerirmos o território, e no caso concreto ao que nos compete a mim, enquanto membro do Conselho Diretivo do ICNF, enquanto Autoridade Florestal Nacional, mas também da Conservação da Natureza e Biodiversidade, de facto é procurar, conforme está identificado já há bastante tempo, designadamente na Estratégia Nacional das Florestas e agora também no próprio Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e também no Plano de Transformação da Paisagem, no PTP, os principais estrangulamentos nas 3 dimensões da floresta, que, conforme disse a doutora Ana Seixas, são muito relevantes, que é a componente ambiental, todos nós a conhecemos nas suas diferentes vertentes, a componente económica, que no país é muito importante e para o mundo rural, e não só pelo valor que representa na economia, também uma grande importância, e depois a vertente social nos 3 pilares da sustentabilidade. Eu gostava de partilhar convosco, à medida que for falando, também uns slides, peço que confirmem se tiverem a ver. Obrigado. Basicamente, nós estamos a falar, quando falamos em territórios rurais, no âmbito agora do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, estamos a falar em mais de 90% do território. E conforme foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, já há uma tradição longa das autarquias locais olharem com propriedade, e vemos os enormes progressos no âmbito da área urbana,
naturalmente, e penso que estamos todos a dar os passos agora também das autarquias locais, com quem trabalhamos diariamente, termos o mesmo nível de envolvimento, capacidade de intervenção nos seus territórios, tal qual se passa no espaço urbano, também no espaço rural, seja na componente agrícola, seja na florestal. Ninguém pensa que na Baixa de Tomar pode construir um arranha-céus ou em Porto Alegre fazer também um bloco de apartamentos com uma volumetria a ser acima de determinada condição, e a mesma coisa, enquanto sociedade, penso que é o que deve ser enquadrado. Nós, a nível da floresta, e agora, se me permite, eu não vou falar de floresta, vou falar de espaço rural, porque, de facto, quer em termos de incêndios, quer de sustentabilidade dos territórios, nós estamos a falar verdadeiramente e variável, conforme a região do país, no mix entre utilização agrícola, florestal ou pastoril, numa forma de tornar os nossos territórios resilientes e que entreguem valor aos seus proprietários, de forma a que eles possam ter uma gestão ativa. Por um lado, pelos contributos ambientais e económicos, mas também só com uma gestão ativa é que conseguimos minimizar o impacto dos incêndios rurais. Nós temos, a nível do território, como penso que é sabido por maior parte de quem nos esteja a ver, uma das principais questões ligadas com o mundo rural, uma das ameaças muito fortes, aliás, que após os tristes acontecimentos de 2017 deu origem a esta, fala-se em transformação, mas eu digo mesmo uma revolução do sistema de defesa da floresta contra incêndios para o sistema de gestão integrada de fogos rurais, de uma forma muito simplificada, no território a norte do Tejo e no território da Serra Algarvia, com mais um pouco de algumas serras do Alentejo, como é o caso da Serra de São Mamede, Serra d'Ossa, alguma zona do litoral, onde a ameaça dos incêndios é muito relevante. Eu também, nesta nossa conversa sobre ordenamento, eu não gosto de falar de ordenamento florestal, porque ordenamento é ordenamento florestal, é ordenamento do território. Cada vez que nós temos infraestruturas ou edificações espalhadas no território, o esforço do combate e a dispersão de meios em caso de incêndios ou de outro tipo de catástrofes é maior. Nós vemos isso em todas as regiões do globo afetadas pelos incêndios ou por outras catástrofes naturais, como por exemplo as cheias, e o ordenamento do território liga-se com isto tudo, onde a questão do ordenamento florestal e agrícola é apenas uma componente. E não podemos deixar de ter presentes um aspecto que é crítico em todas as políticas públicas. Eu penso que estão a ver o slide relativamente ao regime de propriedade, onde podemos ver que em Portugal apenas 3% da propriedade pertence de uma forma direta ou indireta à administração ao Estado. Temos uma parte de áreas comunitárias que não são do Estado, são dos compartes dos habitantes da região, e temos todo o resto do território privado. Isto não tem paralelo, e as políticas públicas, sejam elas do ordenamento do território, seja florestais, seja agrícolas, têm que ter sempre isto muito presente. Não tem paralelo nem na União Europeia, nem nos restantes países conhecidos, como se pode ver com isto. E essa questão, de facto, não é uma limitação, mas é um fator de base que nos obriga, seja na atuação dos organismos públicos, como é o caso do ICNF, quer seja enquanto de políticas públicas setoriais, tem ao longo das décadas, no fundo, explicado uma parte do sucesso ou insucesso de determinadas políticas. Portanto, também aqui para esta discussão e, no fundo, reflexão que estamos a fazer, a questão do regime da propriedade, do direito da propriedade privada e a forma como isso se liga aos direitos constitucionalmente estabelecidos,
não deve ser encarado um problema, até porque nós, enquanto país, já resolvemos isso bem na área urbana. Eu falo com colegas, por exemplo, colegas norte-americanos com quem nós temos cooperado, ou canadianos, e eles, quando olham para o nosso país e o percorrem, como já tive a oportunidade de fazer com eles acham-nos um bom exemplo ao nível do ordenamento urbano comparativamente com o que temos, por exemplo, nos Estados Unidos. Portanto, se nós conseguimos na área urbana de alguma forma, e nenhum de nós está satisfeito com isso, seguramente. Apesar de tudo, termos dado passos enormes, eu penso que também estão a ser dados passos muito significativos no que respeita ao mundo rural. Naturalmente, o ICNF, enquanto organismo da Administração Central do Estado, ajuda e tem por obrigação promover e fazer propostas de políticas públicas, mas cumpre, de facto, o normativo legal em vigor. E centrando-nos agora no ordenamento florestal, nós temos 4 grandes linhas de atuação com mais 2. As mais 2 até estão num nível muito elevado porque são mais recentes que estas que eu vou referir. Temos uma lei de bases de política florestal que existe desde 96 sem ter sido mexida, onde define um conjunto de objetivos de política florestal, um modelo de planeamento e ordenamento florestal, o que o país deve querer. No fundo, é uma lei de bases aprovada à época por unanimidade na Assembleia da República. Temos depois a Estratégia Nacional para as Florestas, que, obviamente, com a âncora da lei de bases, mas também ancorada na Estratégia Europeia para as Florestas, define os macro-objetivos, macro-constrangimentos. Depois temos os programas regionais de ordenamento florestal, que trabalham ao nível de grandes regiões, e depois temos o plano de gestão florestal, que trabalha ao nível da propriedade. Portanto, nós temos nos instrumentos legais, mecanismos de planeamento e ordenamento de política florestal nacionais, temos o seu princípio numa lei de bases que desce até ao nível micro da propriedade privada. Temos territórios onde, por exemplo, acima de 20 hectares é obrigatório ter um plano de gestão florestal. Dar uma nota que estes planos de gestão florestal são, professor Rui Pedro, peço que me chame a atenção quando eu me tiver a esticar no tempo, 1 ou 2 minutos antes. Estes planos de gestão florestal têm permitido e permitem responder ao país perante os seus congêneres da União Europeia nos reportes internacionais de que o país está comprometido e grande parte da sua área florestal, a que tem gestão florestal ativa, se está subordinada aos princípios de uma gestão florestal sustentável. No fundo, é o que nós pretendemos da floresta, que ela nos dê, quando há possibilidade, dos bens económicos, mas igualmente os serviços ambientais, os serviços sociais, à perpetuidade. O que é que isso quer dizer? É muito simples, não podemos retirar mais do que o ecossistema nos fornece, de forma a deixarmos às gerações vindouras os ecossistemas em boas condições, sem termos, eu vou usar uma expressão que às vezes pode ser pejorativa, mas sem ter uma perspectiva de mineração, que é apenas recolher, acabou, vamos embora para outro sítio. Não é isso que se quer, não é isso que perspectivamos, não é isso que está na legislação nacional e europeia, e os objetivos que prosseguimos são de uma gestão florestal sustentável com estes 4 níveis que falei. Depois temos uma enorme transformação, como o próprio nome diz, e a engenheira Ana Seixas já teve a oportunidade também de referir, do programa de transformação da paisagem, onde procuramos de uma forma que não produz resultados no longo prazo, mas no médio e longo prazo, tornar a paisagem aqui em termos de escala de ocupação do solo mais resiliente aos incêndios rurais. Foi esse o seu grande propósito, é o grande propósito das AIGPs, mas também, e isso é absolutamente crítico, em respondendo simultaneamente a 2 grandes objetivos estratégicos
do Programa Nacional de Ação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que é valorizar o território, ou seja, para o país conseguir ter uma gestão agrícola e florestal ativa, não pode porque não temos rendimento para isso, nem, diria eu, num dos países que eu conheço, ser o erário público a suportar toda a gestão ativa. Então nós vamos ter que ter, na parte do território agrícola, que tenha essa vocação, e no território florestal, equilibrar as componentes de forma a ser o próprio território a gerar valor que fomente essa própria gestão ativa, e essas questões estão muito bem identificadas no Programa Nacional de Ação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, e diria eu que é mesmo um fator crítico de sucesso para as políticas que estamos a levar por frente, essencialmente a partir de 2017. Também, apenas a nível de ordenamento, também gostava de deixar aqui um tema para discussão. Quando nós falamos em ordenamento florestal, ordenamento do território também, mas em ordenamento florestal e até em transformação da paisagem, se falarmos com 10 pessoas, se calhar temos 20 opiniões diferentes. Eu já ouvi dizer publicamente alguém com responsabilidade, por exemplo, que a floresta está suja e desarrumada. Isso significa bem o que é que aquela pessoa em concreto considerava que era o ordenamento florestal desejado, mas há quem ache que o ordenamento florestal desejado é termos uma floresta toda muito alinhada, há quem ache que o ordenamento florestal desejado é não termos determinadas espécies, há quem ache que o ordenamento florestal desejado é termos uma compartimentação estratégica das paisagens através de diferentes ocupações do solo e com intervenções estratégicas de gestão de combustível que permitam, em situações de combate, ele ser mais eficaz e, em situação de incêndio, alterar o comportamento do fogo, criando oportunidades de combate e, simultaneamente, uma maior proteção das pessoas e das infraestruturas. E é nesta última visão que estão, ou conceito, sobre as quais estão subordinadas as nossas políticas, mas é muito, muito difícil estarmos a conversar e toda a gente entender o mesmo que significa falar de ordenamento florestal. A versão mais pura e dura, que é o ordenamento da floresta, é uma floresta que consiga produzir bens e serviços à perpetuidade, e há quem entenda que o ordenamento da floresta está apenas a falar de manchas com a ocupação mais adequada, a invocação das condições do solo e do clima. E esta imagem que penso que estou a partilhar convosco, na cabeça do propósito que todos andamos aqui a falar, e isto aqui é um modelo, como em muitas coisas nesta vida, nós aprendemos, não inventamos a roda, há coisas que já estão inventadas, algumas vezes inventamos a roda, mas muitas estão inventadas. Este modelo de organização da paisagem procura traduzir numa imagem um pouco de tudo o que se tem andado a tentar fazer há vários anos e com brutal enfoque e empenhamento, seja da Administração Central do Estado, seja das autarquias locais, gestor das infraestruturas e proprietários privados, para termos um território mais resiliente aos incêndios rurais e que permita que as atividades e as pessoas continuem a viver em 90% do nosso território. Rui Pedro, eu penso que já terei excedido os meus... Eu creio que sim, que já terminaste. Terminava por aqui esta partilha necessariamente rápida de ideias e também de informação, esperando que suscite alguma interação com quem nos está a ouvir. Obrigado. Ok, exatamente. Muito obrigado, Nuno Sequeira, do ICNF. Também beneficiou de alguma pequena tolerância, portanto, uma mensagem também importante, sobretudo esta última, que naturalmente, mais uma vez,
releva a pertinência da questão do ordenamento do território. Eu relembrava até, a propósito daquilo que foi aqui referido no final, que existe uma ferramenta para colocar em questões que depois podem ser discutidas no final da sessão, portanto, e incentivava o público a utilizá-la. Iremos então continuar, e eu passava neste caso, porque naturalmente há uma questão que infelizmente nos preocupa todos os anos, portanto, e que assola sobretudo este território de caráter florestal, e iria passar a palavra ao engenheiro Arlindo Santos da AGIF, que tem um papel fundamental na intervenção. Portanto, também, engenheiro Arlindo Santos, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Pergunto só se me conseguem ouvir bem, se conseguem ver a apresentação. Perfeitamente. Bom, perfeito. Bom, começar então primeiro por agradecer, obviamente, aqui em nome da AGIF o convite à PDSI, aqui na pessoa do nosso moderador, foi o Julião, comentar aqui os colegas do painel, o Sr. Secretário de Estado Carlos Miguel, os colegas do SEGIFRE, aqui a engenheira Ana Seixas e o engenheiro Nuno Sequeira, e obviamente também o palestrante que segue da ESRI, o engenheiro Rui Sabino. Bom, eu trago aqui o Plano Nacional de Gestão Integrado de Fogos Corais, o Plano Chapéu, no fundo, que de algumas das iniciativas já foram aqui referidas, portanto vou rapidamente dar aqui uma visão global do que é que estamos aqui a falar, e depois tentar fazer aqui também uma ligação para a próxima intervenção, porque me vou focar mais nas nossas iniciativas mais ligadas aos sistemas de informação dentro do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Corais. Temos aqui um conjunto de iniciativas relevantes que merecem ser aqui expostas. Um enquadramento muito rápido, não quero perder muito tempo com isto. Portanto, sabemos que portanto, o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Corais nasceu na sequência dos trágicos incêndios de 2017 e, portanto, o contexto é este. Portanto, temos uma meteorologia que se agrava, portanto, digamos que os fenómenos meteorológicos que se verificaram em 2017 podem-se voltar a repetir, e estes fenómenos extremos é natural que se repitam e que sejam até mais frequentes. Um abandono do território que também já foi aqui várias vezes referido, um problema de comportamentos dos proprietários e também da população, um modelo de governança de risco que estava, eu diria que desadequado, e a gestão operacional do risco também ineficaz. E, portanto, estas constatações levaram aqui a Comissão Técnica Independente a propor mudanças em diversas dimensões. Estão aqui estas todas referidas e, portanto, estamos neste momento com o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Corais a dar resposta, no fundo, a todos estes vetores, desde a governança, passando pelo conhecimento, portanto, maior injeção de conhecimento nas operações do sistema, a gestão do território, que estamos aqui, obviamente, a discutir, gestão do risco, a qualificação, a prevenção a longo prazo e também a comunicação aos cidadãos. Portanto, para dar resposta às fragilidades e diminuir a exposição ao risco, portanto, está claro que precisamos aqui de uma visão mais integrada e para o podermos fazer, portanto, foi então constituído este Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que, no fundo, concretiza a estratégia que foi aqui definida. Este Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais tem aqui 3 peças-chave. Portanto, temos, por um lado, a estratégia 2030. Nesta estratégia é identificado este contexto, é estabelecida uma visão de futuro e são identificadas aqui as orientações estratégicas que vou referir de seguida. Portanto, é introduzido aqui um novo modelo de governação e de gestão de risco. Temos a cadeia de processos do SEGIFRE e, portanto, aqui temos uma matriz de responsabilidades claramente definida ao longo de toda a cadeia de processos, desde o planeamento até ao pós-fogo.
Portanto, o sistema antigo, portanto, um dos problemas que foi ali levantado, uma das debilidades, é que as responsabilidades nem sempre eram claras, e, portanto, acreditamos nós que com esta matriz de responsabilidades não existem agora dúvidas de quem é que é responsável por que atividade. E depois temos o Programa Nacional de Ação, que já foi aqui várias vezes referido, e, portanto, neste Programa Nacional de Ação temos um conjunto de 97 projetos que têm que ser implementados faseadamente no território até o ano 2030, e neste Programa Nacional de Ação, portanto, são definidos claramente os objetivos de cada um dos projetos, os entregáveis, as diferentes iniciativas de cada um dos projetos, indicadores, metas e os responsáveis de cada um dos projetos. As orientações estratégicas, portanto, já falámos aqui de algumas, o tema que nos traz hoje aqui, eu diria que se encaixa sobretudo nestes primeiros dois. Temos a valorizar os espaços rurais, cuidar dos espaços rurais, modificar comportamentos e gerir o risco eficientemente. Portanto, apenas valorizando o território, aumentando a remuneração dos proprietários, como a engenheira Ana Sanches também já referiu na sua intervenção, é que conseguimos ter aqui de facto os nossos espaços também cuidados. E só conseguimos também ter espaços cuidados, também conseguimos depois modificar os comportamentos dos proprietários para reduzir as ignições, e que tem sido feito um progresso significativo nos últimos anos, e portanto assim diminuímos a probabilidade de incêndios rurais. Por sua vez, ter menos incêndios também implica, no fundo, temos aqui a possibilidade de gerir o risco de forma mais eficiente, passamos a ter mais recursos disponíveis por incêndio, e portanto podemos ter aqui uma extinção mais rápida e eficaz, menos danos, menor área ardida. Mas, portanto, eu diria que a causa raiz de tudo isto é de facto a valorização do território. Se conseguirmos fazer isto no fundo será aqui o combustível que vai alimentar todo este sistema. O PNA, o Programa Nacional de Ação, portanto, estas 4 orientações estratégicas respondem aqui a 12 objetivos estratégicos, num total de 28 programas, que, no fundo, incluem os tais 97 projetos que eu já referi. Estes 97 projetos de âmbito nacional, muitos deles são depois declináveis nos diferentes níveis territoriais, e, portanto, para além da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, existem depois comissões regionais, comissões subregionais, que de forma colaborativa estão a trabalhar sobre os programas que depois têm declinação nos diferentes níveis administrativos. Portanto, isto não há uma imposição do nível nacional que diz quais é que são as prioridades das regiões, dos territórios, não. Há aqui um trabalho colaborativo, e são as regiões que, no fundo, dizem quais é que são as suas prioridades, quais é que são os projetos-chave que querem desenvolver, e, portanto, temos o Programa Nacional de Ação implementado e a ser executado, temos os programas regionais de ação também já aprovados, e temos neste momento as diferentes comissões subregionais a trabalhar nos programas subregionais de ação. O papel da AGIF aqui, portanto, a AGIF tem, ao nível das comissões regionais e subregionais, aqui a responsabilidade de liderar tecnicamente estas sessões, portanto, preside as sessões técnicas. A nível deliberativo, as comissões regionais são lideradas pelas CCDRs e a nível subregional pelas comunidades intermunicipais. Portanto, aqui os municípios, como já foi referido aqui pelo Sr. Secretário de Estado logo no início, têm um papel fundamental, nomeadamente na execução, mas também no planeamento, porque ao nível subregional, e portanto são aqui ouvidas e envolvidas em todo o processo. Apenas para dar aqui uma visão global, portanto, dos diferentes programas organizados aqui pelas orientações estratégicas, portanto, ao nível do ordenamento do território, portanto, nós temos aqui alguns programas que já foram aqui até referidos. Portanto, temos o exemplo da informação temática de suporte, onde se encaixam projetos como é o caso do SMOS, temos o cadastro da propriedade, o redimensionamento da propriedade rústica, que também é importante, aumentar as áreas com gestão integrada,
Também aqui nesta segunda orientação estratégica, quando falamos em planear e promover uma paisagem diversificada, portanto, um programa relacionado com reconverter a paisagem, e portanto também aqui que estão depois as AIGPs que já foram aqui referidas. Portanto, há aqui uma panóplia grande de projetos, todos eles importantes, e portanto não há uma solução única para o problema dos incêndios, é preciso trabalhar em todos estes vetores. Ao nível dos sistemas de informação, vai ser depois aí a minha intervenção mais à frente, portanto, também aqui temos vários projetos, e portanto temos aqui um programa relacionado com o desenvolvimento de sistemas de informação e comunicação integrados do sistema. As metas, aqui não queria estar agora a perder também mais tempo com isto, mas no fundo todas as metas do PNA, de todas as orientações estratégicas, acabam depois por concorrer para aquilo que são as metas globais do programa, que queremos ter uma área ardida inferior a 660 mil hectares na década, queremos ter o mínimo de perdas humanas possíveis, e queremos manter os grandes incêndios abaixo de 0,3% total dos incêndios rurais. Ao nível dos sistemas, portanto, o Decreto-Lei 82/2021, que implementa o Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais, portanto, faz aqui referência ao Sistema de Informação de Fogos Rurais, e, portanto, é disto que nós estamos aqui a falar, e é isto que nós estamos neste momento a implementar. Nós vemos este CIFOR, o Sistema de Informação de Fogos Rurais, como um sistema modular que integra, neste momento, duas plataformas. Uma já está implementada, que é a plataforma de monitorização do SEGIFRE, que permite, no fundo, fazer o acompanhamento de todos os projetos que estão previstos no PNA, portanto saber como é que está o estado de execução de cada um dos 97 projetos que eu referi anteriormente, e depois temos a plataforma de interoperabilidade que está neste momento em execução e que estará pronta, se tudo correr bem, no final de julho. E portanto estas duas componentes darão no fundo resposta a este ponto referido na legislação, que pretende aqui compilar, processar e difundir a informação técnica relevante de caracterização do SEGIFRE, suportando o processo de planeamento, previsão e apoio à decisão em fogos rurais, bem como as tarefas de monitorização das atividades, metas e indicadores do SEGIFRE. E neste caso, a plataforma de interoperabilidade não é mais do que um sistema que vai permitir que a informação que reside nos sistemas de informação de cada uma das entidades que integram os sistemas de gestão integrados de fogos rurais, que essa informação possa fluir dentro do sistema e, portanto, uma entidade que tem uma determinada informação no seu sistema vai poder dizer quais é que são as outras entidades do sistema que vão poder utilizar essa informação e, portanto, através da plataforma interoperável, as entidades podem ir consultar essa informação, podem integrá-la nos seus próprios sistemas. Esta informação, portanto, nós temos aqui entidades, por exemplo, do ICNF, obviamente, o IPMA, uma Proteção Civil, uma GNR, a DGT e o SNID tem aqui um papel especial. Portanto, nós vimos aqui alguma informação relevante que a engenheira Ana Seixas expôs, pelo exemplo do SMOS, do exemplo da carta da interface, dos mosaicos Sentinel-2, é informação que é muito útil, não apenas não só para a DGT, mas sobretudo para as entidades que depois utilizam essa informação nas suas operações. Entidades que são várias entidades que utilizam essa informação, é o ICNF, é a Proteção Civil durante a supressão, é a GNR para fazer fiscalização. Portanto, há um conjunto de entidades que precisa de ter acesso a essa informação e em vez de, no fundo, da DGT ter que depois fazer ali a interligação com cada uma delas, vai apenas ter que fazer a ligação com a plataforma interoperável e a partir daí as entidades têm acesso à informação. Portanto, nós aqui garantimos que tem vários módulos, compõe aqui esta plataforma, gerimos os acessos e as autorizações da informação, portanto há aqui também informação de caráter público que vai poder estar acessível ao cidadão, mas há informação de caráter mais reservado, pode ser apenas acedida por uma ou outra entidade,
portanto isto é crítico, isto tem que funcionar sem qualquer problema. Muito importante é também a questão da monitorização e da auditoria. Portanto, toda a informação que é veiculada através da plataforma interoperável, no fundo é auditável. Nós sabemos quem é que acedeu à informação, em que momento. Isto é fundamental para entidades, como é o caso de uma Guarda Nacional Republicana, um Estado-Maior-General das Forças Armadas, que precisam de saber quem é que acedeu à sua informação e em que momento. E tudo isto tem que ser monitorizado e auditável. Temos também um portal público onde o cidadão também vai poder aceder a toda esta informação através de um visualizador de informação geográfica. Portanto, no fundo, toda a informação que é pública pode ser, no fundo, ligada, pode ser ativada nesse visualizador. Esta ferramenta pode também vir a ser relevante para as diferentes comissões regionais, subregionais e até municipais que vão poder consultar aqui toda a informação que o sistema disponibiliza. Portanto, aqui uma visão global disto. Portanto, nós temos o nosso portal público, que vai ser, no fundo, a landing page deste nosso sistema de informação de fogos rurais, que tem uma lógica de comunicação e de sensibilização para o cidadão, mas também é a porta de acesso para as entidades poderem aceder à plataforma interoperável. A plataforma de monitorização do SEGIFRE também vai poder expor neste portal público todos os indicadores do sistema. No futuro, podemos vir a ter outras aplicações que vão depois ser desenvolvidas em cima desta solução que estamos a desenvolver. Aqui apenas algumas imagens do portal público que já temos neste momento, um portal dinâmico, responsivo também a nível mobile, onde o cidadão pode consultar toda a informação. Terá esta roupagem da campanha Portugal Chama, mas que depois, nos níveis mais inferiores, depois tem um conjunto de informação técnica relevante também para o cidadão e para as entidades do sistema. Um exemplo de colaboração na administração pública foi o que aconteceu também neste projeto com a DGT. Portanto, a DGT, no âmbito do SMOS, fez aqui um investimento, desenvolveu os seus visualizadores, e nós, à GIF, nas boas relações que temos tido com a DGT, no fundo aproveitamos o código gerado pela DGT, vamos adaptar esse código com as especificidades do nosso projeto e, portanto, isto numa lógica aberta, tudo aquilo que nós vamos introduzir neste nosso projeto, vamos depois também devolver à DGT, para a DGT poder utilizar nos seus sistemas. Portanto, um exemplo de um exemplo de colaboração ao nível dos sistemas de informação. Portanto, estava aqui como encerrada a minha intervenção e fico depois disponível, obviamente, para questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Geraldino Santos. Portanto, e como vemos, já há aqui uma aposta muito grande nas tecnologias de informação, portanto, o que apraz muito àquilo que é o âmbito de atuação da APDSI. Portanto, e é precisamente com essa visão das tecnologias que vamos terminar a parte das intervenções dos oradores. Portanto, tenho que chamava então o engenheiro Rui Sabino para nos apresentar. Muito obrigado, engenheiro, pela disponibilidade. Também. Obrigado, Rui, obrigado pelo convite. Antes de mais, cumprimentar aqui todos os oradores e o Sr. Secretário de Estado, a doutora Ana, o doutor Arlindo, o Sequeira, portanto, e todos os presentes na sessão. Vou tentar ser célere, para tentar deixar ainda 5 minutos para se poder fazer aqui algumas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a partilha do meu ecrã. Não sei se já é possível. Acredito que sim. Obrigado. Então, antes de mais, foi com muita satisfação que eu vi aqui bastantes mapas. Para quem não sabe, a ESGI é uma empresa que faz sistemas de informação geográficos, portanto aqui um bocadinho que o Dr. Lindo estava aqui a mostrar no fim, entre muitas outras coisas, e a minha intervenção vai ser um bocadinho mais orientada para a tecnologia, como o Rui disse, e tentar dar-vos aqui uma visão daquilo que é a SRI. Portanto, em 10 minutos seria difícil trazer aqui a componente tecnológica toda e aquilo que nós aportamos, portanto decidi rapidamente dar-vos aqui alguns exemplos do que é que nós temos vindo a fazer e como é que nós estamos a olhar para esta questão aqui da gestão do território, em particular na parte florestal, porque trabalhamos há muitos anos e a SRI está presente em Portugal há 35 e é uma entidade que existe há mais de 50 anos. Portanto, é fazer sistemas de informação geográfica para todas essas entidades, em particular para a administração pública, com quem colaboramos bastante, com algumas das entidades. Eu também vou frisar o ICNF, Rui, como há bocadinho aqui referiste, havia bastante gente a frisar o ICNF, eu também vou frisar o ICNF,
e começava muito rapidamente para vos deixar aqui esta imagem. Aquilo que nós, enquanto a ESRI, olhamos e trabalhamos e vemos este setor florestal, para nós não são identidades, olhamos para uma vertente de entidades não isoladas, mas sim, peço desculpa, eu tenho aqui o ecrã em cima, não só como entidades isoladas, mas como um ecossistema, e que de alguma forma entendamos e chamamos como Smart Community Florestal, tendo em conta não só a grande presença que hoje em dia existe e a necessidade da gestão territorial por parte dos municípios, e tendo nós a trabalhar com bastantes municípios há bastante tempo, e até desenvolvido soluções destinadas e específicas para a gestão florestal que integram depois com o ICNF e com outras entidades para poderem fazer esse trabalho. Seremos aqui um bocadinho como, muitas vezes também como ponte e como elo de ligação dentro desta comunidade para poder depois juntar os OPFs com os municípios, as universidades que têm o seu vetor de inovação e que trazem muitas das vezes algumas componentes interessantes que podem e que são muitas vezes utilizadas, mas o mesmo acontece aqui, já foi aqui bastante espelhado hoje para a Administração Central, na parte das políticas e na parte toda da orientação e do guidance com que nós também colaboramos para que esta comunidade possa ser efetivamente eficiente. E por fim, parte das empresas, que são eles que depois acabam por ter também, olhando para os sistemas de informação, todos eles dentro deste segmento de Smart Community trabalham com sistemas de informação geográfica e utilizam as ferramentas para garantir uma maior eficiência das suas operações, as empresas acabam por ser aqueles que vêm trazer o valor acrescentado a este segmento e muitas vezes fazem cada vez de uma forma mais eficiente a gestão do espaço e do território, aplicando muitas vezes estas políticas e partilhando muitas vezes e conseguindo informação desta comunidade. E por isso ia tentar aqui muito rapidamente dar-vos aqui algum exemplo daquilo que a comunidade tem feito com os sistemas de informação e como os sistemas de informação têm sido uma pedra basilar para que se possam digitalizar muitos destes processos. Portanto, deixo-vos aqui um exemplo de um dos projetos do RUS, do ICNF, como disse há pouco, não é? onde o próprio ICNF, através de uma plataforma tecnológica, conseguiu que todos os processos e as comunicações fossem disponibilizados aos proprietários das empresas, associados através e geridos e consumidos através da geografia. Toda esta informação incorpora automaticamente a informação onde ela está inserida, requerente dos serviços geográficos do Instituto, para que estes processos decisórios sejam cada vez mais facilitados. Portanto, este é um dos exemplos de um dos atores que são os produtores que tiram partido das tecnologias geográficas para dar uma maior ênfase à sua atividade. Ou outro exemplo que eu trazia aqui, neste caso das OPFs, das Organizações de Produtores Florestais, através de uma ferramenta do GeoForest, inclusive é projeto que foi galardoado e reconhecido como um projeto inovador no setor. Portanto, todo o trabalho de prevenção da floresta é registrado sobre esta plataforma, onde durante mesmo os processos de incêndio, das ações de incêndio, há complemento com as ferramentas nacionais, FEB de monitorização, também disponibilizado pela NPC, onde houve aqui efetivamente a preocupação por parte da ESRIC, trabalhando nestas duas entidades, de fazer uma integração e de garantir que tecnologicamente estas ferramentas conversam entre si, e é hoje uma ferramenta essencial para que as entidades aqui entre o Douro e Tâmega possam trabalhar e gerir de uma forma mais eficiente e comunicar os incêndios e toda a informação que é recolhida de uma forma digital para os bombeiros, para as câmaras municipais, para os NRs, para a RNL e para o ICNM. Este é outro dos exemplos interessantes que eu diria neste segmento, naquilo que diz respeito à tecnologia. Outro, neste caso agora na parte dos fornecedores, neste caso da Abastena, que é uma solução bastante interessante, portanto, de gestão florestal, que foi desenvolvida por um parceiro, pela Sphere. É uma solução de gestão florestal certificada que passou a integrar a geografia na base, na gestão documental, portanto todos os processos estão digitalizados, poupando com isso tempo, muito trabalho, ficou estruturado através desta plataforma, permitindo assim à entidade em si de dedicar muito mais tempo e foco em outras atividades. Esse trabalho de grupo passou a garantir que todas as pessoas, ao fazerem a angariação, se dedicavam a um contacto com os proprietários, uma coisa que é essencial para estas entidades, contribui para o aumento da área florestal certificada em Portugal, que é outro dos propósitos que estes exemplos de integração de tecnologia têm feito no setor. Por fim, deixar aqui mais um exemplo bastante interessante que tem sido, uma vez mais, aqui feito através do ICNF, enquanto o papel aqui um bocadinho mais de regulador ou de deixar aqui, disponibilizar aqui um conjunto de plataformas. O ICNF disponibiliza hoje
um repositório enorme de informação geográfica que permite a um conjunto de entidades, através de dados abertos, que é um dos pontos fulcrais importantes naquilo tudo que tem vindo a ser desenvolvido, permite que um conjunto de entidades possa consumir e construir informação através desta plataforma, minimizando com isso os pedidos de informação por outras vias que existiam, portanto, digitalizando uma vez mais estes processos que existiam por e-mail, criando aqui uma maior também aderência e uma maior capacidade da comunidade florestal conhecer a existência dos dados e incorporá-los nas suas próprias soluções, que é isso que nós temos vindo cada vez mais a acontecer, que acompanhamos outras entidades. Hoje o CNF passa a ser um ponto fulcral de consumo de informação e integração de informação de sistemas. E, de alguma forma, outras das coisas que foram e que estão também disponíveis neste portal são algumas aplicações temáticas que permitem ao Instituto comunicar o trabalho que tem vindo a fazer na parte da discussão, e não vou agora aqui substituir pelo CNF, que já esteve aqui a falar bastante e a explicar tudo aquilo que é o seu propósito. É também através desta componente tecnológica e das ferramentas tecnológicas que têm sido utilizadas para fazer aqui a disponibilização desta informação. Eu agora, e como só tinha 10 minutos e o tempo era curto e não queria aqui, tentei trazer, porque na realidade hoje, e como eu disse, eu não ia falar aqui muito sobre tecnologia, só deixar aqui alguns desafios que era para um debate, pronto, não sei se ainda vamos ter tempo para esse debate. Portanto, hoje muitos são aqueles que já fazem cadastro, como se falou aqui, já existem um conjunto de soluções, existem bastantes hoje que também já partiram, como eu dei aqui alguns exemplos, neste caso aqui o último do ICNF, que utiliza plataformas tecnológicas para fazer a partilha através de aplicações e de mapas de informação que existem nas suas organizações, e há também quem hoje pegue nessa informação e pegue através da geografia e dos sistemas geográficos, faça uma análise desses dados, como também foi aqui mostrado pela DGT hoje, bastante bem. Nós entendemos que hoje o desafio não é tecnológico, porque a tecnologia está disponível, nós entendemos que é preciso dar o passo seguinte, que é pegar nessa tecnologia, que muitas vezes está presente nas organizações, e poder fazer um pouco mais para tornar a tecnologia um vetor de otimização e de aceleração destes passos. E eu pegava aqui um exemplo muito rápido, que tem a ver com a imagem, também penso que já se falou aqui um bocadinho sobre imagens satélite e sobre a componente de lidar, que até penso que foi a doutora Ana Seixas que falou nisso, que a DGT queria. Hoje, através da imagem, é possível fazer uma panóplia de análise e, portanto, não há uma limitação tecnológica para se poder pôr em prática aquilo que, por exemplo, que é o desígnio que agora a DGT lançou há pouco. E nós temos visto isso a acontecer, e é o desafio que nós também, enquanto ESRI, achávamos era que se tirasse cada vez mais partido destas componentes tecnológicas, porque eles são aceleradores automáticos e mediáticos e começam a ser cada vez mais fulcrais para o trabalho que é feito na análise, seja na parte do planeamento, mas também em termos de análise em tempo real, de informação. Hoje também é possível passar a ter aqui alguma dessa informação em tempo real e fazer planeamento e fazer visualizações futuras sobre aquilo que é o espaço, o território e a parte da componente florestal. Portanto, este era uma das áreas que eu diria que tem um grande espaço de utilização. Eu partilhava aqui um pequeno exemplo. Este exemplo aqui foi um acompanhamento que nós fizemos quando foi o incêndio na Serra da Estrela. Conseguimos ver aqui algumas imagens de pontos quentes que estão sobre uma imagem satélite do Sentinel-2 e que fomos acompanhando diariamente, e esta informação foi útil na prevenção e foi útil também naquilo que depois era a preparação daquilo que é os rescaldos e o combate. E com este tipo de ferramentas, de rapidamente podermos estar a analisar um MODIS e um vírus e depois colocá-lo num portal, como está aqui no meio, e a seguir ter um dashboard para alguém que está a tomar uma decisão, conseguir compreender e acompanhar esta informação em tempo real, é cada vez mais possível, e isso tem-se visto que quando pontualmente é utilizado em algumas soluções, se tira um partido enorme e torna o processo mais eficiente. Outro exemplo interessante também de perceber os pontos quentes e os pontos quentes durante o dia e durante a noite para operações no terreno mais eficientes, neste caso da proteção, mas também depois na parte fiscal e da reconstrução, compreender o que aconteceu no território através da imagem é hoje cada vez mais simples e mais eficiente, e conseguir ter esta informação on the fly, como aqui está, permite muitas vezes as entidades serem muito mais eficientes neste processo.
E hoje não é só de imagens satélites que é possível, e portanto hoje quase toda a gente tem um drone, temos ouvido falar bastante em drones ultimamente. Há hoje uma panóplia de tecnologias, sejam elas ESRI, como aquelas que estão aqui a ser apresentadas, sejam outras, que permitem de uma forma simples e rápida de conseguir, através do mapeamento da informação, de fazer esse levantamento, de fazer essa recolha, de fazer inclusive esse processamento, como nós temos aqui, por exemplo, na nossa solução SaaS, que os nossos clientes rapidamente fazem um levantamento, rapidamente processam, em um par de horas têm informação para poder atuar sobre a mesma. Hoje não é um desafio megalómano. É possível, tecnologicamente, conseguir ter um conjunto de dados e informação em tempo real que nos permitam ser mais eficientes na gestão deste espaço florestal e do território. E por fim, deixar aqui mais 2 tópicos que nos têm assaltado e que nós temos visto que têm sido, e se calhar deixá-los como tendência, por exemplo, na componente do Digital Twins, que é algo que nos tem sido cada vez mais solicitado. Fizemos há um Digital Twin para uma zona florestal em Portugal, uma herdade, mas hoje ela pode ser utilizada, as imagens satélite existem, cada vez fala-se hoje em ter elementos de lidar. Fazer a representação destes modelos reais em ambientes digitais é cada vez mais crítico para aquilo que são as operações. E hoje isso também é possível. É feito hoje não só para cidades, mas também pode ser feito para a floresta, para identificar o tipo de árvores, como é que as árvores devem ser cortadas, devem ser abatidas. A manutenção do parque também pode ser feito de uma forma mais eficiente do que ter só equipas no terreno. A cenarização e a modelação dessa paisagem não deve ser feito só um digital twin da cidade, como de certeza absoluta muitos já ouviram dizer. É também possível fazê-lo para a floresta. E isso tem sido eficiente em algumas áreas do globo, onde nós temos participado enquanto ESRI, e tem trazido um valor acrescentado enorme em termos de tomada de decisão. E por fim, deixava-vos aqui de uma visão ainda mais realística daquilo que pode ser um gêmeo digital, fotorrealístico, como é óbvio, retirando partido daquilo que são as imagens LiDAR, um conjunto de imagens que hoje é possível reter. E com isto nós conseguimos trabalhar e trazer a nossa componente geográfica, não só visualizar aquilo que é os nossos espaços verdes e não verdes, e como é que nós vamos gerir e manusear o território, mas eu poder interagir com este tipo de componentes como se eu estivesse a interagir com o meu sistema de informação geográfica em 2D. Mas eu vou pôr, retirar objetos, cenarizar. Este vai ser de alguma forma a interação do futuro, seja numa componente florestal, seja numa componente de cidade. A simplicidade como estes modelos, através da coleta de informação que hoje cada vez está mais facilitada, das imagens LiDAR e do satélite, este tipo de realidade para a gestão do território como um todo, integrado nesta componente da floresta que nós estamos a falar, é efetivamente o passo seguinte. Portanto, como desafio tecnológico, deixava aqui que é aquilo que nós estamos a ver cada vez mais a surgir em algumas das cidades que eu aqui vos apresentei e outras que estão a ser construídas. Há esse desafio, já essa vontade em algumas regiões do território nacional, esperamos que seja possível fazê-lo, e o que vai ajudar a que isso aconteça. Eu coloquei isto aqui como uma pergunta, porque hoje em dia fala-se bastante sobre a inteligência artificial e que ela é uma ameaça. Eu diria que a disponibilização tecnológica que hoje existe em grande parte das entidades públicas com as quais nós trabalhamos e com que trabalhamos é vasta e bastante para que esta componente da inteligência artificial possa ser vista não como uma ameaça, mas sim como efetivamente uma oportunidade. Porque há tanta tecnologia hoje disponível e tanta informação disponível que esta componente de inteligência artificial está a ser cada vez vista como um acelerador, também ele, e automação no conjunto de processos tecnológicos que muitas vezes fazem tardar tomadas de decisão, fazem tardar um conjunto de análises, e que se pegarmos nestas tecnologias, e eu só trouxe estas aqui porque eram só 10 minutos de conversa para podermos debater, vamos claramente conseguir tomar um conjunto de decisões mais assertivas e mais concretas. Muito obrigado a todos, e Rui, conseguimos ter alguém para debater. Ok, muito obrigado. E creio que com esta última intervenção tivemos aqui um conjunto extremamente rico de perspectivas, e desde a visão política do papel dos municípios no contexto do ordenamento do território, designadamente no território não urbano e no território como o seu todo,
aos 3 organismos que aqui tiveram, que sobre as suas competências falaram, e terminamos com uma visão sobre a componente da tecnologia. Ainda temos aqui umas questões que creio que vocês conseguem ver no site, mas basicamente eu acho que é muito importante esta nota final de que é importante não apenas gerir, ter sistemas de informação que nos dão dados atuais, mas também ter modelos que nos ajudam a criar cenários e predições para o futuro que nos podem fazer atuar a montante, e não apenas numa lógica reativa, mas numa lógica proativa no território, antevendo as consequências das definições que se vão tomando. Não temos muito tempo para questões, porque foram extremamente ricas as apresentações, mas de qualquer forma, correndo o risco de ser expulso pela PDSI, e a permitir-vos, pelo menos, dar aqui uma pequena resposta, terá que ser mesmo telegráfica pela vossa parte e não obrigatoriamente de todos, às 2 questões que aqui estão a ser aqui colocadas. Aliás, uma questão vem também remeter um pouco para o plano político e que tem a ver com a anunciada transferência de competências para a esfera da CCDR, portanto, das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, portanto, e que naturalmente irá necessitar de uma articulação, portanto, e nessa perspectiva, sei que o Sr. Secretário de Estado terá que sair muito em breve, se não mesmo já. Não sei se tem que deseja ser algum comentário relativamente a aspecto, uma vez que é um comentário que coloca-se mais num plano político do que propriamente num plano operacional e técnico, porque como já se viu, a tecnologia existe e resolve-nos todos os problemas, desde que nós não consigamos com ela criar problemas ainda maiores. Portanto, mas dava-lhe a palavra, sempre ter o teu tempo limitado, e agradeço. Tenho que ir pregar para outra freguesia, como se costuma dizer. De qualquer das formas, e responder por escrito, acho que o problema não vai ser o acesso às plataformas. As plataformas serão abertas e por isso as CCDs irão utilizar e com isso não haverá problema. Ou seja, não há problema nem técnico nem tecnológico, é uma questão de acesso e de abertura. A grande questão mesmo é as novas dinâmicas e a gestão do pessoal. O pessoal que tinha determinadas FIAs passam a ter outras FIAs e por isso tinham tutela e que deixam de a ter diretamente, e tudo isso vai envolver uma aprendizagem de todos. Vai haver uma aprendizagem dos próprios técnicos, como é óbvio, e vai haver uma aprendizagem das próprias CCDRs em si. Sendo certo que nesta questão florestal, as competências que passam para as CCDRs também, digamos, não são muito pesadas. O que, em meu entender, é algo que é de bom, ou seja, embora a ambição do homem e a nossa ambição seja sempre muito grande, se nós passarmos muita coisa de repente para as CCDRs, aquilo que poderá acontecer é afundá-las, propriamente, pura e simplesmente afundá-las. Isso será mal para todos. Será mal para o país, será mal para o processo de centralização. E por isso ir agora algumas competências, ver como é que elas se afirmam num terreno, como é que se articulam com as pessoas, a seguir a estas irem outras, porque o processo de centralização não é um processo nunca fechado, é um processo sempre de evolução. Acho que é um bom princípio, é uma boa prática e temos é que experimentar, porque sem experimentar teremos sempre muitas dúvidas e sem experimentar nunca vamos resolver essas dúvidas. E por aqui me fico. Ok, muito obrigado. Eu não sei se da perspectiva, digamos, dos organismos, se, até porque sei que no caso da DGT e do ICNF, mais do que no caso da AGIF, há efetivamente uma previsão de delegação de competências para as CDRs. Não sei se tem algum comentário a fazer ou não a este nível. Eu só diria de uma forma muito breve que eu acho que de facto nós temos que experimentar, e eu acho que quando nós experimentamos a mudança muitas vezes traz-nos belas surpresas, e eu julgo que no caso da DGT há sempre um conjunto de, não é tão, enfim, não tem assim tantas situações nestas áreas que estamos aqui a falar,
calhar se aplica esta transferência de competência para a CCDR, mas a DGT é uma casa que está muito habituada a trabalhar com as CCDRs, não é? Trabalhar com as CCDRs é todos os dias, e por isso eu acho que é uma questão de organização, e que acho que as tecnologias e as plataformas nos vão ajudar com certeza ainda a desempenhar melhor esta articulação. Muito obrigado. Posso? Estão-me a ouvir? Força, Nuno. Sim, pronto, agora não preciso tirar os auriculares. Eu também estou absolutamente convicto, e como disse o Sr. Secretário de Estado, e penso que, como é nossa obrigação, mas além da obrigação também propósito, que esta transição ocorrerá sem grande sobressalto para o utilizador, para o cidadão comum. É um processo que se faz, nós temos as plataformas de informação, estamos presentes no território, vamos continuar a estar presentes no território, trabalhamos com as autarquias, CCDRs, portanto, eu acho que já vivi, e acho que todos nós já vivemos ao longo da vida profissional, diferentes mudanças. Esta é uma mudança estratégica e do ponto de vista do cidadão, penso que, conforme foi dito, toda a informação, acesso e a entrega de resultados não ficará comprometida. Penso que é esse o propósito. Estava a ver se aparecia mais alguma questão, mas efetivamente o nosso público hoje não tem muitas questões. Ficou plenamente esclarecido com a riqueza das intervenções. Este foi uma segunda sessão de um contexto de 3. A próxima será sobre a valorização do território. Ou seja, numa primeira trabalhámos o conhecimento do território, onde falámos muito sobre a importância do cadastro e de ter dados de base sobre o conhecimento da propriedade, porque, como sabem todos, é um elemento estruturante da possibilidade depois de intervenção sobre o território. E neste dedicámos-nos a perceber as perspectivas sobre como ordenar o território nas suas múltiplas perspectivas dos diferentes órgãos que estavam presentes, e no próximo vamos perceber como podemos valorizar o território, porque efetivamente se o território não for valorizado, não conseguimos ter aquela capacidade de atração e de perceber qual é que é o seu contributo para a evolução do país e a sua dinâmica. Eu com base nisto, eu gostaria só de reiterar o meu agradecimento a todos pela vossa presença, pelo conjunto de intervenções que foram extremamente ricas. Esta sessão, como sabem, foi gravada e ela irá posteriormente ser disponibilizada pela APDSI. Gostaria também, em nome da APDSI, portanto, reiterar o agradecimento. O primeiro foi meu, pessoal, pela vossa disponibilidade. Este é o da APDSI, pela vossa presença e o vosso contributo, e convidar todos para uma próximo Meeton que vai haver sobre dados e saúde digital, conhecimento de cibersegurança e confiança, será no próximo dia 6 de julho. Muito obrigado a todos e até uma próxima ocasião. Obrigado. Obrigado a nós. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Bom dia a todos. Boa tarde.